Boa noite. Está começando mais um Jornal Parcial com a minha opinião sobre as notícias mais importantes da semana. Aquelas que a esquerda alhada odeia e a Globo não gosta. Inscreva-se no meu canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com as tias no Zap. A China está de olho na educação brasileira. O Partido Comunista Chinês inaugurou, na cidade do Rio de Janeiro, a primeira escola chinesa internacional. Segundo afirma o site do colégio, aberto no último dia 11, o objetivo é proporcionar um ensino de qualidade aos brasileiros. Como se aprender a doutrina ideológica do comunismo chinês fosse educação de fato. Ainda este ano, a ditadura asiática pretende abrir uma filial em São Paulo, onde existem muito mais residentes chineses. Atualmente, o Partido Comunista Chinês já controla alguns colégios na região. No Reino Unido, os chineses compraram 15 escolas particulares que estavam falindo durante a pandemia. Quando os conservadores falam do domínio mundial chinês, são acusados de conspiracionistas. Agora, com mais essa movimentação da China em uma clara ação de domínio cultural, fica mais do que provado que sempre tivemos razão. Os chineses utilizam a educação como um instrumento de influência passiva em outros países. Para dominar o Brasil, basta que controle a opinião da juventude através da doutrinação, mais conhecida como educação. Em apenas 4 meses após ter obtido o poder nos Estados Unidos, o pedofarsante Joe Biden já destinou quase $500 bilhão para financiar o assassinato de bebês não nascidos, eufemisticamente chamado de aborto. A quantidade de dinheiro utilizada por Biden para pagar pelo genocídio de bebês americanos é quase 20 vezes maior do que foi disponibilizada por Barack Obama. Segundo o diretor de Assuntos Federais do Conselho de Pesquisa da Família Americana, Joe Biden é o presidente mais pró-aborto da história dos Estados Unidos. Enquanto Trump lutava com todas as forças para salvar vidas de bebês inocentes que estavam sendo literalmente despedaçados no ventre de suas mães, o democrata e amante das criancinhas, Joe Biden, está ceifando mais vidas do que todos os seus antecessores. A sanha assassina da esquerda é diabólica e precisa ser barrada a qualquer custo. O senador médico Otto Alencar, socialista de carteirinha, foi desmascarado na CPI da pandemia ao receitar cloroquina escondido para um amigo parlamentar. Alencar é ferrenho opositor do tratamento precoce contra a Covid-19 e tem se destacado por sua postura grosseira e arrogante nas sessões da CPI que quer culpar Bolsonaro pelas mortes causadas pelo coronavírus. Entretanto, o senador Marcos Duval afirmou que Otto Alencar teria receitado o uso de cloroquina para outro senador que havia sido infectado pelo vírus no ano passado. A hipocrisia da esquerda anticientífica é bizarra. Essa e outras atitudes são a prova de que o problema nunca foi a cloroquina, o tratamento precoce ou a ciência. O problema sempre foi político. A oposição politizou o uso da cloroquina apenas porque o presidente defendeu o medicamento no início da pandemia como uma das alternativas contra o vírus chinês. Está mais do que na hora de a oposição acabar com a politização da pandemia e começar a pensar nas vidas que estão sendo perdidas pela falta de medicamentos. Mesmo com todos os lockdowns decretados pelo socialista Alberto Fernandes, a Argentina registrou mais uma vez um aumento recorde de novos casos de Covid-19. Segundo dados oficiais, com quase 4 milhões de casos da doença chinesa, a Argentina é um dos países com mais mortes per capita do mundo. No último sábado, dia 22 de maio, Fernandes decretou mais um isolamento rígido de 9 dias, como tentativa de controlar a situação, mas, pelo visto, ficar em casa não adiantou para nada. Como a direita vem avisando desde o início,
as supostas medidas sanitárias importadas da China não resolvem nada e ainda pioram a situação. Agora, além das mortes, a Argentina enfrenta os maiores índices de pobreza já registrados. O socialismo vem dando muito certo no país do Maradona. Karl Marx deve estar orgulhoso. Manifestações na cidade de Tubarão, em Santa Catarina, e em algumas cidades contra o Bolsonaro, junta meia dúzia de gato pingado. Ou melhor, meia dúzia de gado pingado. Reunião de gente estranha, reivindicando coisas ainda mais estranhas. Estamos com o nosso correspondente que acompanhou as manifestações. É com você, Gelson Tonelada. É isso aí, estamos cobrindo essa manifestação, a qual integrantes da esquerda reivindicam algo que a gente, para ser sincero, a gente nem sabe o que é que eles estão reivindicando. Eles só estão gritando palavras como assassino, genocida, entre outros. Bando de louco, a gente já sabe quando é de esquerda, pelo jeito ali. Notem no vídeo que vocês vão ver aquele cabelo horroroso, pintado com 1001 cor, aquele brinco que parece um boi de pasto, aquelas coisas horríveis, um show de horror. Isso não é manifestação. Manifestação é a família brasileira quando ela vai com a sua família enrolada no nosso manto, na nossa bandeira do Brasil. Entre outras coisas também que a gente acabou vendo nos últimos dias. A gente teve uma aula de como fazer manifestações e como não fazer manifestações. Mas vocês achavam que eu não ia falar, né? Olha o franguinho assado ali! Vocês estão vendo essa imagem e nessa imagem vocês notam claramente o retrato da doentia e a total falta de vergonha da esquerda. Mas isso não me chamou a atenção. O que mais me chamou a atenção foi a primeira feminista inteira que a gente conseguiu ver, que não tá tão horrorosa, não tá tão, sei lá, numa baranga totalmente. Tá até inteira. Olha, ela correu até sério risco de vida, hein? Se o mendigo chegar a ver ela, vai achar que é promoção da Coca-Cola ou da Pepsi e creu, né? Daí depois vão ficar reclamando. É isso aí, pessoal. E começa agora o quadro Isso a Globo Não Gosta. Graças ao excelente trabalho de administração realizada pelo governo Bolsonaro, o Brasil reduziu a extrema pobreza mesmo em meio à pandemia da Covid-19. Brasil e Panamá foram os únicos países da América Latina que diminuíram os índices de miséria da população durante a crise sanitária mundial. A matéria do canal inglês afirma que a extrema pobreza no Brasil caiu de 5,5% para 1,4%, um claro resultado do maior programa assistencial do mundo, o auxílio emergencial criado por Bolsonaro para ajudar os brasileiros durante a pandemia do vírus chinês. Mesmo com os excelentes números, a esquerda em massa, a CPI do terceiro turno e todos os canalhas brasileiros continuam tentando culpar Jair Bolsonaro pelas mortes da pandemia. Um presidente que lutou pelo bem da população durante todo o tempo em que enfrentamos essa situação. Jair Bolsonaro tirou brasileiros da extrema pobreza enquanto lutava com todas as forças para buscar vacinas e formas alternativas para enfrentamento da Covid-19 em fases iniciais. As fake news da esquerda não podem desmentir os números. E chegamos ao final de mais uma edição do Jornal Parcial. Se você gostou, curta, ative o sininho e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas saibam da verdade. Boa noite a todos, força e honra.